Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana Sofia. Fala oi, Sofia. Oi. A paz de Jesus para todos. Então hoje a gente tá aqui para contar mais uma historinha da nossa lição bíblica, que é a lição 11. Estamos um pouquinho atrasados, mas aos poucos a gente vai passar todas as lições para vocês, tá certo? A nossa historinha de hoje tem por título Jesus é poderoso. Como é o nome da história? Jesus é poderoso. Isso. E a nossa leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 19, o versículo 26, que eu vou ler para vocês, tá bom? Está escrito assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Então, a nossa memória em ação hoje, que vocês vão ter que lembrar durante toda essa semana é isso, tá? Mas para Deus tudo é possível. Vamos lá, Sofia? Mas para Deus tudo é possível. Amém. Então jamais esqueçam disso, tá bom? Para Deus nada é impossível. E nós vamos começar aqui a nossa historinha de hoje. Certa vez, Jesus foi para uma sinagoga junto com seus amigos. E o que era uma sinagoga? Você sabe? Sinagoga era como se fosse hoje a nossa igreja, um templo onde as pessoas se reuniam para falar da palavra de Deus. Então ele estava lá, ele passou o dia inteiro lá reunido com as pessoas, falando, né, de Jesus, falando dele, que ele é o Filho de Deus, falando das profecias, da palavra de Deus. Mas só que aí chegou uma hora que ele estava cansado, ele estava com fome, e ele chamou o seu amigo Pedro e foi para a casa de Pedro. E os dois foram para a casa dele. Acho que ele estava com fome e pensou, era do almoço, vamos para lá que tem comidinha, né? Só que quando eles chegaram lá na casa de Pedro, não estava o almoço pronto. Nem mesmo as panelas estavam no fogo, sabe por quê? Porque a sogra de Pedro, que fazia toda a comidinha, que arrumava a casa, ela estava doente, muito doente mesmo. E ela estava lá deitadinha na cama. E aí Jesus falou: o que está acontecendo? Aí contaram para ele que ela estava muito doente. Muitos diziam até que ela não ia escapar daquela doença. Mas Jesus foi lá, falou com a sogra de Pedro e a curou. E ela se levantou e ela estava tão doente, mas tão doente, que quando Jesus chegou, que a curou, sabe o que aconteceu? Ela estava tão animada, a doença foi embora tão rapidinho que ela começou a cuidar da casa, começou a fazer uma comidinha gostosa e aí todos se fartaram de tanta comidinha, tá vendo? Quando Jesus chega, que ele faz o milagre, as coisas se transformam assim de repente, entendeu? Então ela ficou curada. Muitos diziam que não, não é? Mas quando Jesus chega, nada é impossível, tá bom? E aí, mais pra frente, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Como era o nome da cidade? Naim. Isso, muitos já ouviram essa história sobre a viúva de Naim. E às vezes as crianças acham que Naim era o marido da viúva, mas não é. Naim era a cidade, né? As pessoas eram conhecidas pela cidade onde elas moravam. Por exemplo, Jesus de Nazaré. E a viúva não fala o nome dela, mas fala como era a cidade que ela morava, né? Certa vez, Jesus foi em direção a uma cidade chamada Naim. Uma grande multidão seguia Jesus. Quando estavam chegando bem perto da cidade, viram várias pessoas seguindo um enterro. Era o filho dessa mulher, dessa viúva. Ele estava no caixão, porque ele havia morrido. Vamos colocar ele aqui, né? Aqui era o caixão, não é? E a mamãe estava muito triste, chorando. E as pessoas carregando aquele caixão. E a mamãe lá bem triste, chorando sobre o caixão. Tá? E aí, Jesus vendo o sofrimento daquela mulher, porque Jesus não gosta de ver ninguém sofrendo, né, Iana?
ele fica muito triste quando vê alguém sofrendo e ele quer fazer de tudo para trazer a alegria de volta. Então, quando ele viu o sofrimento daquela mulher, ele tocou no caixão. O que será que aconteceu quando ele tocou no caixão? Ele tocou e falou: jovem, levante-se. E aí, crianças, na mesma hora, o menino se levantou. Ele ficou vivo. Ele estava morto. E aquela mamãe estava tão desesperada, por quê? Porque ela era viúva, ela já tinha perdido o marido e só tinha aquele filho. E também tinha perdido o seu filho. Mas aí Jesus se compadeceu do sofrimento daquela mulher, foi lá e ressuscitou o seu filho. Olha que legal, tá vendo? Para Deus há impossível, crianças? Não, para Deus não há impossível. Ele trouxe de volta a alegria e a felicidade para aquela mãe, né? Você acha que aquela mãe ficou muito feliz, Sofia? Sim. Muito, não é? Porque Jesus trouxe de volta a felicidade dela. E não foi só esse caso que aconteceu. Trouxeram, depois que souberam dessas histórias, trouxeram muitos doentes para Jesus curar, muitas pessoas enfermas e Jesus curava a todos. Jesus trazia a esperança de volta para todos, porque, como na nossa lição diz, não é? Para Deus nada é impossível. Jesus é poderoso e pode curar qualquer doença. Quando você ou alguém da sua família estiver doente, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar ao Senhor, tá bom? E eu tenho uma dicasinha para vocês, como uma atividade, vocês vão fazer um caderninho de oração, tá bom? Vocês vão fazer um caderninho dentro da sua casa mesmo e vão anotar todos os pedidos de oração da sua família. Certo? E aí vocês depois vão pegar esse caderninho, vão dobrar os joelhos e vão orar por esses pedidos de oração, para que o Papai do Céu venha responder e venha trazer de volta a esperança, a cura e a paz que nós tanto precisamos. Amém? Espero que vocês tenham gostado da historinha. Um beijo e até a próxima. Dá tchau, Sofia. Tchau. Tchau.